Segundo corte, episódio 8, temporada 2, filme Close, take 2. Marca. Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte, um podcast que discute as questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, sempre tentando criar uma apreciação da arte e da edição. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Close. Super sensível, super bonito, altamente colorido, aquarela sobre tela. E para falar sobre esse filme, estamos aqui com ele, o Duca. E aí, Duca? Gente, como assim? Essa foi a minha reação. Primeiramente, olá a todos os ouvintes, olá Heineken. Mas foi isso que aconteceu nos primeiros minutos não, né? Mas ali na quase meia hora do filme que eu falei, agora? Mas já? Então, foi isso que aconteceu. Então, sem querer dar spoiler, já dando, foi isso. Assim, pequena introdução da minha parte para voltar a bola para você. Achei muito bonito o filme. Achei muito... O amor é o amor, né, cara? O amor é lindo. E não só o amor ali dos meninos, o amor familiar, o amor, o cuidado, né, do que eles estão enfrentando e de como é a vida até antes dele ali, dos casais e tal. É um filme bonito, é um filme esteticamente, eu achei um filme esteticamente muito legal. A linguagem eu achei que fez muito sentido, a gente vai falar disso mais pra frente. A trilha eu achei muito de acordo. Inclusive, até dando spoiler, será uma das minhas dicas no final desse episódio, o compositor. Enfim, é isso, eu gostei do filme. Dei uma notinha que eu não vou revelar aqui, no meu Letterboxd, tá lá, Duca Mendes, quem quiser me seguir. Que é o lado Duca espectador, né, plateia. Eu tenho esse direito de dar nota também, né, Raik? Mas é um filme belo, cara, achei um filme belíssimo, achei muito bonito de ver. História, assim, genérica, clichê, tanto quanto morna, mas pertinente. Eu acho que sempre que a gente tiver que falar desse tipo de assunto, tema, enfim, a gente tem que falar. Enfim, fica aí meu like. Gostei do filme. Eu também, se fosse dar uma impressão, tem duas questões que eu preciso colocar pro ouvinte, assim. É que eu acabei assistindo esse filme na correria, no fim das contas, né? Não foi exatamente um estudo mais detalhado como a gente gosta de fazer, ou pelo menos como eu sempre tento fazer, né? Por exemplo, eu não consegui ler o roteiro, mas também não conseguiria, eu acho, porque meu francês não é lá essas coisas, né? Também tem muita coisa que é em Netherlands, lá o famoso Países Baixos holandeses, né? Então, tem muita coisa assim que, enfim, é o tipo da coisa que é difícil de eu chegar simplesmente, então, cata o roteiro e lê aí. Outra coisa é que eu também não consegui assistir o filme em outras plataformas, né? Que geralmente eu tento assistir, ver cenas no computador, ver cenas no celular, depois ver na televisão, para poder tentar fazer parâmetros de qualidade na saída do filme, né? Então, meio que é um dos primeiros episódios que eu venho bem mais cru pro que eu achei. Só que a minha percepção talvez tenha sido a mesma que tu já dissesse aí. Eu achei bonito, né? Tipo, é isso, é um filme simplão, simples. Em termos de edição, e é o motivo pelo qual a gente escolheu, ele tem uma questão bastante óbvia e ululante, né, de apontar qual é o significado que cada objeto de corte tem. Então eu achei que foi bastante específico. Tem algumas simbologias que eu achei interessante, mas em geral ele é um filme bastante óbvio em termos de edição. Né? Não é uma proposta uma proposta mais complexa, né? Ele é uma proposta bastante simples, a história é bastante simples, né? É sobre o amor, e a edição também é bastante simples, o corte é bastante simples, as coisas não tem coisas mirabolantes, não. Então eu gosto muito quando o filme desse tem essa proporção muito simplória, no sentido positivo, se é que as pessoas, né, tendem a achar que essa palavra significa uma coisa ruim. Que esteja diminuindo, né, mas não tá. Não, ela é simples, não é complexa, não tem um monte de coisa e tal. Ela é uma coisa muito simples, muito direta, muito aquilo ali. E eu acho legal quando você tem um produto artístico que consiga atingir uma estrutura popular mundial, concorrer a vários prêmios, principais prêmios e tá, né, nas plataformas, e ser vendido, enfim, vai passando e ele não tem
essa faceta global de destruição do mundo, não tem um planeta, não tem um super vilão, não tem nada, tipo um dia a dia comum da vida. Então, eu gosto. Primeiro, eu acho delicado, né? Acho perigoso, no sentido de, tipo, a chance de muita gente não gostar porque ele é morno, é grande, né? Ele não tem nenhum apelo, não tem nada, né? Você tem que realmente se dedicar. Então, eu acho que trata a plateia de uma certa forma um pouco inteligente, embora eu acho que a edição não trate a gente de uma forma muito inteligente, no sentido de não exige da plateia que você preste muita atenção e tente entender, porque não tem minúsculas coisas. Eu tive a oportunidade de recortar o filme no computador para ter uma ideia, então a gente vai fazer esse episódio com ele na timeline, baseando e tal. Não sei se a gente vai conseguir gerar algum vídeo pro YouTube para vocês. Que em termos de edição, eu acho que ele é um filme que o editor assistiu enquanto editava. Sabe? Eu acho que ele tem esse timing que é legal, assim, que é você deixar a cena correr um pouco, as reações são muito interessantes, os tempos de reação, né? As falas off-camera, né? Que é isso, né? Que a gente tá tentando dizer, que é quando alguém vai responder, mas a cena continua ainda em quem acabou de falar. Então, eu achei isso muito legal, porque é aquele filme que, de fato, você pega um chá, vê com calma, sem pressa, é um recorte, são retalhos, sabe? Não vai ter ápice. Quer dizer, até tem um momento, tal, mas ele não vai ter momentos de sobe e desce, tal. Ele são recortes para contar uma história de um momento da vida desses meninos, dessa família. Então, concordo com tudo que você disse. E vamos que vamos. É um filme que foi distribuído pela A24, mas ele não pertence à A24, né? Mas ela tá lá novamente, checando o nosso bingo. Daqui a pouco ela tá vendendo pão no mercado, A24. Não, já virou... Não, porque vai, né? A A24 é do caralho, aí já criou fã. E fã é um negócio delicado. E eu sou fã. Fã é um negócio delicado. Fã é o que estraga o fã. Aí a A24 foi fazer filme pro Netflix, série pro Netflix. E daqui a pouco tem camisa que já tem, e daqui a pouco você compra um chocolate A24. Não tá faltando muito, né? um chocolate 17% Grey, né? Verdade. Muito bom. Foi editado, vamos falar o nome do editor dessa vez, quer dizer, vou tentar pronunciar, porque é um nome, né, em francês, mas é o Alain Desauvage. Se não der certo, eu vou gravar de novo e vou colocar. Pô, você mora no Canadá, você sabe falar, né? Um pouquinho, sim. Um pouquinho. Mas enfim, é um cara que cortou outros filmes também, do Lucas. Ele já é meio que, enfim, parte da equipe, assim como também eu acho que o cinematographer. O filme tem um aspect ratio de 1.6:1, né, que é o meio classicão, que é ótimo pra televisão, é uma ótima escolha, porque isso tem a ver com que esse é um filme pra ver em casa, não é um filme de cinema, né? Por isso ele já tem um aspect ratio pra casas, assim, tipo, ele tem o aspect ratio da TV, cara. Se você tem uma TV super wide, ele não vai te atrapalhar, você não vai se sentir mal, porque não vai ficar aquela coisa apertada, como acontece com os filmes que são, né, o 5x4, mas também se tu tem uma TV mais velha, mais quadradona, o filme encaixa perfeitamente. Então, já por aí você pensa que é um lugar delicado, né, no sentido de cuidado para que a plateia tenha essa experiência de estar em casa para assistir isso, né? Então, isso eu achei interessante. Ele foi filmado com a Alex Mini de novo, né? A Alexa tá aí... A Alexa é a câmera que a gente... Batendo ponto, né? Que a gente talvez mais tem falado nos últimos tempos, nos últimos episódios. Ela praticamente está em todos os grandes episódios. E é interessante porque ela é uma câmera que vai ser usada para fazer filmes de gigantesco orçamentos, de coisas enormes, e um filme completamente indie como esse, e ela tá lá, versátil pra caceta. É um filme que tem mais ou menos uns 118, 120 pessoas como head de filmmaker, né, de gente no departamento, o que é uma coisa bastante pequena para um filme que acabou ganhando uma proporção muito grande. Não é minúsculo, não é um filme muito pequeno, assim, de mini, de você falar, esse é um filme indie. A gente tem a verba dele? Não, eu não consegui achar. Procurei tanto no Pro, como no Mojo, até no site deles mesmo, né? O filme tem um site, não fala. Você tem só o ganho, né? Ele já arrecadou uns 5, 6 milhões por aí, mas é um filme, novamente, é um filme para ser visto em casa. Ele tem uns tratamentos de lente que eu dei uma olhada, e dei uma olhada por fora, assim. É a tentativa que eles tiveram, ou fizeram, né? Ou atingiram, mas foi a tentativa de usar a lente, ou principalmente os f-stops, para contar um pouco mais da história visual. Então, assim, ele é um filme bastante visualmente contável. Você pode, de verdade, anular o áudio e seguir assistindo o filme, que você vai ter a história muito bem contada. Assim, ele é bastante bem feito, o lance do blocking. Só que mais do que isso,
porque também ele é muito simples. Ele é bastante focado em um personagem e um tipo de lente só. Então, teve uma hora que eu fiquei assim, cara, eles devem ter tido, sei lá, uma lente 50mm e usou ela praticamente pra qualquer coisa, porque mesmo cenas que eles querem mostrar ambientes abertos, eles usam lentes fechadas. Chegaram pra trás. Exatamente, é tipo, exatamente isso. Sabe? Tipo, mexe na abertura e bota a câmera lá no fundo, que você vai ter mais ou menos o ambiente todo. O que, na verdade, faz todo sentido se você pensar no tema do filme, né? No close. Por isso que até fiquei pensando, pô, deve ser por isso que chama close, né? Tipo um close-up mesmo, cara. Porque tudo é muito próximo. Tudo muito fechado, sem dentes abertas, né? É, tudo é muito próximo. E tem um lance que é, eu vou até botar na cena lá na frente, mas que eles mexem no f-stop, né? Que assim, mesmo quando você tá enxergando coisas muito abertas, eles deixam a profundidade de campo, né? É assim que chama, né? A profundidade de campo bem curta. Bem curta mesmo. Então, o que não é muito comum, porque se você vai abrir, a tendência é você querer ver o que tá no fundo. Então, mesmo quando eles estão correndo no campo e você não tem paisagens, né? Você só tem o personagem e é muito shallow, é muito curto. Então, muitas vezes ele tá... Tipo, você tem um personagem, tem uma cena que a mãe tá assistindo o Remy tocar na orquestra, tem 4 personagens no frame, numa escadinha de blocking, assim. E só ela tá em foco. Todo mundo tá desfocado. Então, eu achei curioso esse lance de, mesmo quando eles abrem, eles isolam todo mundo. Tá todo mundo sozinho. Botando a legenda aqui para o ouvinte que de repente chegou agora ou não sabe o termo, quando a gente fala dessa coisa da profundidade de campo curta, é o famoso fundo desfocado, né? Quando a gente tem uma pouca profundidade de campo, e aí a gente tem o fundo desfocado. E eu, como o Heineken falou, o tempo todo a preocupação é te orientar para, olha, esse é o personagem, essa é a pessoa que eu quero que você veja. O campo é lindo, ele tá correndo no campo, mas eu quero que você veja ele correndo no campo. E realmente, e é engraçado, cara, que é um filme que ele deu uma tiltada na minha cabeça nesse sentido da cinematografia, porque ele não busca, e aí assim, vou dizer no linguajar popular, né? Porque quando a pessoa fala assim, a fotografia é linda. Nossa, pra gente chegar nesse argumento, a gente teria que falar de um monte de coisa do que compõe a fotografia. Não é somente quadro ou a direção de arte. Então, se eu tivesse que popularizar aqui um pouco o meu discurso, ou deixar mais fácil, mais acessível, sem a gente entrar em termos técnicos, esse filme ele me deu uma tiltada porque ele é bonito sem ser, sabe? Ele não houve uma... Por exemplo, a gente fala de Belfast, A Mulher em Chamas lá, que a gente viu, que são filmes que, cara, de fato, abre aspas de novo, a fotografia é linda, ou seja, é tudo uma pintura pra você ver e achar lindo e maravilhoso. Esse filme não, ele é bem natural, a cor dele é bem natural, ela simula uma realidade muito presente, mas eu acho que a decisão de fazer tudo fechado, muitas vezes desfocar o fundo, ele traz uma beleza pra vida real. Tanto que as partes que eu diria que são bonitas cinematograficamente, é quando rola algumas cenas de campo com flare, aquele desfocadão, e aí ali você enxerga nos espelhos uma poesia, né? Aí você vê uma poesia. O filme ele não é todo assim. Tá na história essa poesia. Para em qualquer frame que é lindo. Não é essa a questão do filme, né? Não. É muito engraçado. Mas a percepção que eu tive é que é bonito. Eu achei o filme bastante saturado. Muito. Na minha percepção, eu achei ele assim, o cara botou, passou lá no Resolve, pegou o booster e botou no máximo que dava, sabe? Tipo... Da própria direção de arte já vem essa demanda, né? A própria direção de arte já traz o quarto vermelho do menino, o outro amarelo, as flores, então já vem muito. Você tem cenas que, por exemplo, quando o casal tá visitando o outro casal, né? Os pais estão se visitando, e aí ele começa a falar o filho mais velho do Leo, começa a falar, né? O que eles querem fazer quando ele, enfim, sair dali. Aí o pai do Remy começa a chorar, né? Depois do suicídio. A mãe chora e sai pra rua. A mãe vai pra rua, sabe? Ali tem um take do Leo olhando pra ela, né? Pra fora. Olhando, ou seja, a gente tem um take de insert de costas dela no mato. Então, obviamente, do fundo todo é preto, não tem nada, porque ela tá à noite na rua, no campo. Só que até ali a grama tá super verde. No sentido de que não tem luz, mas tem saturação, sabe? Tipo, não tem o luminance o suficiente para estar aberto para você acreditar que você tá à noite, obviamente, mas a saturação tá no talo, porque tudo que é cor tá quase estourando, sabe? Tá próximo. Que eu acho que tem a ver um pouco com a questão da adolescência, né? Talvez a proposta seja essa, né? Tipo, tudo é muito colorido, porque quando você é criança, tudo é bastante intenso, né? Tudo é bastante coloridão. Mas as outras coisas do Frank
que é que é o cinematógrafo, né, que é assina a direção de fotografia, né? As outras coisas que eu dei uma olhada por alto também são bem saturadas, então pode ser que seja uma coisa dos Países Baixos. Não, eu ia até falar assim que é uma coisa francesa, mas não é isso, não. Acho que é uma questão... O cinema francês é bastante desaturado no vermelho, Exato, porque quando eu ia... Quando você tava discorrendo aí, eu tava pensando, eu falei, não, peraí, não é. O cinema francês é até mais... É desaturado. E tem um lance da tonalidade na pele. Se tu botar na cena que o garoto vai pra casa da mãe do Remy, depois do suicídio também, e ele oferece o copo d'água, ela oferece um copo d'água, ele, eu quero um copo d'água. Mas se você pausa nas cenas que tá ele sozinho, o garoto, tenta fazer uma marca naquele digital color meter do amarelo sobre o rosto dele, tá over. Não, eles dormindo tem muito isso, exatamente. Quando eles estão lado a lado, que é a cena de quarto, que é mais quente, que é mais amarelo, cara, queima, assim. É amarelo forte. over mesmo, é assim. Quando eles estão no começo logo do filme, que eles estão dentro de uma cabaninha ali, não sei, de uma construção, cara, que é um lugar que, porra, não tem luz, é uma luz indireta, tá colorido. É super vermelho, amarelo. Sabe, e o menino no quarto tocando o oboé, o fagote, sei lá o que era, não lembro, vermelho atrás e puxado. Então, no campo, a coisa da noite, da chuva, quando eles fazem... Aí, ainda tem um pouco menos. Na verdade, a gente sente um pouco menos. Mas como você disse, se a gente reparar, a cor tá lá, né? Ela é puxada o tempo inteiro. Então eu senti isso total no filme. Esse contraste, ele não é sutil. Contraste entre o super colorido e a mudança de temperatura. Eu acho que... uma coisa que eu esqueci de falar, né? Esse é o primeiro episódio que a gente faz em dobradinha. É assim o termo? É, né? Seria dobradinha. É o primeiro episódio que a gente faz nesse aspecto, porque o Cinemação já fez um episódio sobre e meio que motivou a gente a fazer também, né? Por causa... Assim, a gente escuta eles e aí falou, isso é legal. Discutir algumas coisas que eles deixaram passar ou algumas coisas que eles não fizeram direito. ou que a gente gostaria de complementar, né? Então, assim, lá foi falado muito da cor, né? Da cor deles, a cor entre eles. E eu acho que tá muito, não só, obviamente, no production design, né? Tipo, tanto nos cenários, nos figurinos e tudo mais, mas tem um lance de colorista mesmo. Tanto é que o colorista, ele tá, de novo, creditado nos créditos finais, né? Nas subidas das letras, o colorista tá lá. Como a gente gosta de dizer aqui, é o lugar mais importante, porque se tá ali, rolou. Se o cara resolveu colocar o nome do colorista dentro do departamento, lá no texto, na tela, porque alguma coisa é importante ali. Então, assim, ele talvez seja essa uma subcontratação que a A24 exige, né? Tá, eu vou distribuir, mas você tem que botar o nome do colorista. Mas o que acontece? Nessa cena da cama, que tu citasse, né? Que é lá pros 9 minutos e tanto, eles estão os dois na cama e tá super orange, laranja, super, ultra over. E a sequência de corte logo depois disso é eles andando de bicicleta, sabe? Tipo, eles correndo de bicicleta. E aí eles vão pra escola, que eu acho que é a primeira vez que eles vão pra escola. Que é quando tem uma saída de uma lente super aberta, mas ela tá num zoom e a câmera vai revelando eles andando no pátio até você mostrar todas aquelas formigas, né? Todas aquelas crianças andando no pátio e eles no meio ali, vendo o que tá acontecendo e tal. Então, se você reparar e fizer até uma paleta de cor separada pra você, tipo, pontuar, a cor da pele deles passa de, tipo, ultra laranja pra eles andando sozinho. Tem um warm ainda, né? Tipo, ainda tem uma pigmentação alaranjada vermelha. E depois que eles estão na escola e a câmera vai abrindo mais, aí vai ficando cada vez mais natural. Cada vez o branco vai ficando mais branco e deixa de ficar como se tivesse um white balance desbalanceado mesmo, sabe? E isso vai acontecendo ao longo do filme, né? Conforme o filme vai andando e as tragédias vão acontecendo e eles vão mudando, cada vez menos essa parte que eles estão dentro da tenda, da cama, cada vez menos ela tá ficando menos saturada não, ela tá ficando com o amarelo, tá ficando menos na direção do vermelho. Ele vai ficando mais na direção do amarelado mesmo. E aí, também, se você for pegar cenas, por exemplo, quando eles estão brigando e começam a se bater na cama, que é quando o Leo resolve sair da cama e sentar, que eu acho até que foi o que o Eduardo citou no episódio deles, do Cinemação. Quando ele vai pra cama de baixo, né? Aí o Remy resolve descer pra cama também, e aí eles começam a brincar de brigar, e depois aquilo vira uma briga séria, e aí eles começam a se bater e se machucam. Aquele lugar, a pele deles, embora eles estejam sobre a mesma arquitetura que eles estavam lá no início do filme, o tom de pele ali tá um pouco menos pro vermelho. Ele tá mais voltado pro laranja. E parece bobagem falar isso, mas isso é uma coisa que o colorista precisa fazer, né? Que é não só ajustar o tom de pele, mas mexer na colorização do filme pro filme ficar
X ou Y de acordo com a história, né? No fim das contas, que a cor tem que servir a história. Equilibrar as cenas, né? E às vezes fazer uma transição não só de uma cena para outra. Na verdade, fazer uma transição de uma cena para outra, porque aqui tem muito isso, né? E eu até comentar uma coisa que, na montagem, inclusive, que eu falei que gostei muito, e que vai trabalhar justamente junto com essa coisa da cor, que é uma coisa que acontece na maioria das vezes, mas nesse caso é muito explícito, é a questão dos contrastes, né? Porque você tem essa situação que rola um gradiente entre uma cena muito amarela, né, com uma cor muito específica, para poder ir pro dia com eles na escola, que é azul. Né, o dia frio ali pra caramba, e ele tem que fazer essa transição. Então, você citou aquela cena do quarto, que corta pra eles no caminho, na florestinha ali, correndo, que ela tá menos amarela um pouco, e depois aparece eles na escola com ela já mais fria. Então, ele não só coloriu as cenas, como ele se preocupa com a transição de cor. E, ao mesmo tempo, a gente tem como sugestão na montagem, e aí a cor não precisa seguir, os contrastes, que é depois, como você disse, como o menino morre, passa tal, e lá... Quer dizer, na verdade, é até depois um pouco, mas quando começam a surgir as cenas do hockey, né? Que o Liu vai pro esporte dele e tal. Então, cara, eu fiz um estudo aqui não tão profundo, não sei se eu posso dizer que é sempre, mas quase sempre você tá numa calmaria, corta seco, pra uma paulada no hockey, né? E eu acho que isso também vem ajudar a contar um pouco essa metáfora, trazer como se fosse uma metáfora da vida também, que as coisas às vezes estão calmas e vem a porrada, né? Então, aqui eu acho que não precisa, de fato, se preocupar tanto com a cor. Você, às vezes, está na escola, às vezes está fora, mas a questão você está num silêncio, você está numa reflexão, você está numa fotografia, numa pausa dramática, corta para a cena do rock, corta para a cena do rock. Então, é legal ver esse trabalho de cor, porque o filme ele é quente e frio, de fato, né? É uma pontuação não só metafórica pro garoto poder extravasar a pancadaria, mas ao mesmo tempo o lance da força que o hockey tem para crianças dessa cultura, né? Assim, é como o futebol também talvez para o pessoal do Brasil, né? O soccer, que é um ponto de esperança também. Porque eu acho que isso é uma coisa que o brasileiro quase não pega, né? Mas, porque, enfim, parece só mais um esporte. Mas, assim como o futebol é um ponto de esperança para jovens que eventualmente gostariam de atingir a fama e conseguir ser o novo Ronaldinho. Enfim, os futebolistas, de uma maneira geral, são bem famosos. E eles falam muito até no filme, assim, do Ronaldinho, do Cristiano Ronaldo, é muito curioso. Do Mbappé, é bem atual, né? Exato, Só que o hockey, ele representa esse ponto para muitos desses países nórdicos, principalmente. Daqui no Canadá é bastante isso, assim, esse lance do hockey é o meio que o ponto, assim, cara, se você conseguir se dar bem no hockey, eventualmente você vai. Aí a sua vida tá feita, cara, sabe? Tipo, deve ter um investimento da família, inclusive, né? Falando, olha, joga, tal, faculdade, e já mira nisso. Optar o hockey, né? Tipo, dentro de todas as outras coisas que estavam sendo faladas ali dentro do que acontece num high school de opções, ele optar pelo hockey não só significa uma questão já moral esperada pela sociedade como um todo, né? Tipo, é o que a sociedade vai esperar que o jovem consiga fazer, mas o lance da masculinidade, da força, da dor, né? Da pancadaria, da força, porque o hockey é um esporte bastante perigoso. Eu não diria violento, mas é um esporte bastante perigoso, assim. Você realmente tem muito dente quebrado, muito braço quebrado. É como o rugby um pouco, assim. É um esporte que exige do atleta uma força muito grande física, né, assim. E é um esporte bastante dominado masculino, né, assim. Até, na verdade, sei lá, quase todo, bastante masculino ainda, né. Não é um esporte que tenha tantas entradas. Obviamente existe hóquei feminino, claro, mas ele é um filme, ele é um esporte bastante masculinizado, digamos. É isso, é muito contato, e tem uma coisa curiosa, né? O rock, ele permite briga, né? Na verdade, assim, né? Briga não é briga, mas assim, essa é uma pancadaria ali, tudo bem, aí você fica um tempinho fora, mas é permitido esse confronto. Então, de fato, é uma coisa que traz, né, mais simbolicamente no filme, essa coisa da testosterona, né? De querer se fortalecer, querer se posicionar, né? Querer mostrar quem é quem. Tem a cena no filme que é os moleques lá batendo no outro, meio que dando uma... eles não fazem um bullying, é como se fosse um batizado. Um batizado, exatamente. Tipo, hoje é o teu dia, né? E estamos aqui, uma panradaria de camisa, estamos um esculacho com as camisas. Tal. Enfim, é aquela famosa coisa de menino que tinha no passado e, graças a Deus, mudou. Porque a gente sabe que isso também, muitas vezes, não vai para o caminho bom, né? Na maioria das vezes, não leva para o lado bom. Então, realmente, o esporte
tem esse contraponto, e eu acho que, como você falou, não só no que a gente está vendo, mas no símbolo, assim, na cor, na estética, no movimento, no sound effects, a câmera na mão o tempo inteiro, seguindo ele de costas, porque tem muito take do Rock ali que rola, mas a maioria é ele treinando, porque o Rock tem muito sobre isso, você saber andar para trás. E é simbólico, né? E é simbólico e aflitiva, porque ele tem que correr para trás, ele tá prendendo um negócio, mas tá correndo para trás. Olha como é difícil. E falando como um ex-jogador de hóquei por bastante tempo, é uma faceta que poucas pessoas sabem. Olha aí. Mas eu joguei hóquei por um tempo. E andar de costas é um pouco do que divide, principalmente nessa fase de adolescente, é como o rebatedor do beisebol, ou eventualmente, eu não sei, tipo, com boa cobrança de falta. Sim, bom cobrador, ou o cara que enterra na base do basquete. Isso, exatamente, o de enterrar. Tipo, é o lugar que divide, tá, a partir daqui você pode dizer que você vai virar profissional, porque isso é um divisor de água. Então, assim, o fato dele ter que aprender, isso é muito inteligente do roteiro, o fato dele ter que aprender a andar de costas numa fase da vida em que ele tem que tomar a decisão se ele vai continuar com aquela vida que ele levava com o Remy, tipo, a infância, a descoberta e tal, ou ele vai tomar essa pancada da vida e virar maduro, e a partir dali ele vai ter que tomar outras soluções, que é o tradicional dessa idade, ter que fazer escolhas, e ele ter que escolher isso e o cara colocar o esporte do time que vindo pelo outro garoto, não, você vai fazer parte do time que é tentar, e a escolha vem muito do lance dele andar de costas. E ele conseguir ou não conseguir, ser bem sucedido ou não bem sucedido no treinamento de costas, é muito fundamental para a decisão se ele vai ou não continuar no time, ou se a família vai investir, se isso vai virar alguma coisa, ou se é só uma criança testando esportes, entende? Tanto que ele quebra o braço, e quando ele quebra o braço, faz todo o sentido de que ele vai consertar o coração dele, a vida dele, quando ele, né, o braço tá quebrado, e aí ele vai, enfim, quebrou tudo. Todo o aspecto que tem do gesso e de conserto da vida e do braço dele ao mesmo tempo, ele tá vinculado na quebrada de braço do hóquei, né? Tipo, o cara cai, o cara toma porrada, o cara bate, ele fica se batendo na parede, até ele se quebrar, aí o outro personagem bate nele, ele quebra, mas nessas andadas de costas é que você tem essa metáfora, digamos assim, tipo, se você for capaz de andar para trás, você evolui nesse tipo de esporte. Por isso talvez tenham escolhido o hóquei, né, e não algum outro, até porque nesse tipo de escola você tem realmente acesso a muitas condições, né? Você pode escolher, se dá o luxo de escolher qualquer tipo de esporte, porque tem uma valorização educacional física muito grande, né? Não, e assim, tem detalhes, né? Porque o menino, quando tá conversando com ele, que fala, não, você quer treinar? Tal, ele fala, cara, em 2 dias você se adapta. Tipo assim, pra quem que é fácil? E tipo, o que você acha que eu preciso? Você acha que eu só preciso me adaptar? De repente, inconscientemente, eu tô atrás de outra coisa ali no esporte, né? Então, realmente, acho que também foi acertado. Bem legal isso também. Bom, vamos pra cena já. Vai ser um programa mais curto. Vamos pra cena. Porque tem várias questões aqui teóricas, mas eu não vou passar muito por isso, não. O que eu queria só pontuar aqui, falou sobre o f-stop e o lance das escolhas do enquadramento e a operação de câmera, né, daquele lance do isolado. Eu vou tentar aqui colocar, eu acho que a cena que eu quero marcar, então mais ou menos aí para os nossos ouvintes, mais ou menos em 19 minutos e 8 segundos, 10 segundos, 5 segundos, sei lá. Vai depender de onde você está assistindo isso, né? Mas, enfim, a cena que a gente vê a mãe do Remy sentada olhando para ele, né? E aí você tem no frame uma mulher loira e o pai e mais uns 3 ou 4 personagens lá no fundo. E como eu falei antes, você tem só ela no frame, né? Ela tá isolada no frame, embora você tenha mais pessoas no frame. Mas essa é uma decisão estética feita com o f-stop da câmera ou com... Obviamente isso dá pra fazer na pós, né? É claro. Mas vamos assumir que isso foi feito no set. Aqui é de lente, é lente. Aqui parece que é lente mesmo. Tipo, a sensação, porque se você reparar detalhes um pouco mais técnicos, tipo, o blur que você tem da loira é um pouco diferente do blur que você tem da mulher lá. Exato. Entendeu? E quando você tem esse degradê de
borrado, a tendência é você achar que isso faz parte do vidro dentro da câmera, né? Então é um vínculo do tanto de refração que a luz vai fazer de acordo com o vidro de dentro de lente, né? Da câmera não, de lente. Não faz igual o iPhone que faz uma máscara numa pessoa e desfoca todo o resto. Tudo, né? o iPhone identifica uma pessoa, faz uma máscara em volta dela e tudo que não for aquela máscara é um blur genérico. E aqui não, aqui você vai ter um degradê porque a gente está se referindo a fisicamente espelhos ou vidros que estão distantes uns dos outros, né? Então, fisicamente, você tem refrações diferentes dentro de uma lente. Tem que lembrar que a lente é um tubo cheio de vidro. Nessa cena, a câmera está bem parada, então eu vou soltar aqui. Ela é um pouquinho grandote, vai até um pouco mais pra frente. Mas vamos tentar aqui, tá? Control-C e já. Aí a música... Eu não consegui identificar, também não achei que música é essa, mas é uma música fúnebre já. Aí, ó, corta pro Ré Mi, paradinho, e aí agora é a primeira vez que a câmera tá fazendo um zoom in, tá vendo? Indo pra frente dela. E ele tá meio posicionado num negócio preto, como se fosse uma coisa meio fúnebre mesmo. Embora aqui tenha, sei lá, parece, sei lá, uma espécie de acorde maior, uma coisa um pouco mais esperançosa, mas a gente cai pra uma coisa mais triste de novo na música. Ele olha pra frente e corta pro mesmo zoom in, tá vendo? E aqui, mais uma vez, tem um monte de gente no frame, mas só tá uma pessoa em foco. E o zoom in continua no mesmo movimento. E a música vai ficando resolvida, ó. Suspende pra cortar pra ele, entrar com o oboé. Só que agora, obviamente, ele não tá com o f-stop tão separado. Quer dizer, agora ele tá um pouco mais coeso dentro do ambiente. Tem mais gente no ambiente. Você vê o condutor... E porque ele tá solando, entende? Então, na verdade, ele tá agora quase todo enquadrado, mas ele não tá totalmente isolado. Meio que a arte do cara faz ele ficar integrado com o ambiente. Quando corta pro próximo, que é o garoto bem de perto e chorando, aí ele tá completamente isolado, né? O fundo tá completamente isolado. Pausa. Se você pausar exatamente onde eu pausei, que é 20 e 33, e reparar no fundo do background do garoto, tá ultra borrado. E se você voltar para a cena que é lá em 19:44, ou seja, 1 minuto, que é a cena do push-in do Liu, né? Tipo, a gente tá fazendo zoom in do Liu, e você reparar na moça loira atrás, o borrado do wide... O borrado do wide shot é menor do que o borrado do super close. Com certeza. Então, com ou certeza. seja... Tô com a cena lado a lado aqui, é bem nítido. E você tem um borrado de fundo. Borrado, é bem nítido, não fez sentido falar, mas tá bem claro que ele vai aproximando, mostrando que tem umas pessoas, mas quando fecha no olhar que ele tá de fato sentindo, ele tá numa conexão extrema com o menino que tá tocando, é só ele em cena. Porque você pode fazer isso mudando efetivamente de lente, né? Você tem uma lente diferente que vai ter um f-stop maior, a abertura vai ser outra, você pode ter uma lente que tem uma abertura, um range maior, um range menor, mas você também pode fazer isso configurando a câmera para tentar ter mais informação no sensor vindo só do que está em foco e borrando toda a informação. Lembra que isso tudo também, ainda mais porque eles fizeram isso na Alexa Mini, você está falando de interpretações digitais do que antigamente a gente usava como efetivamente coisas físicas, né? Então isso pode ser um processamento inteligente e intelectualmente criado ativo, e eu estou colocando isso por quê? Porque simbolicamente eles conseguiram fazer que quando a gente está mais perto dessa pessoa, ele está mais isolado. E quando a gente está mais afastado, ele tem mais integração das outras pessoas. Então, coloca a plateia nesse sentido de, para você entender o indivíduo que é esse personagem, você vai ter que chegar bem perto dele, porque quando você chegar bem close, ele vai estar sozinho. Você vai ver que ele está sozinho, entende? Eu achei isso interessante porque é uma estrutura de tecnicamente fazendo isso com a lente, entendeu? O cara não foi só na história. E é só um zoom in, cara. Tipo, é só aproximando do cara. Só que, obviamente, deve ter sido, mas agora vamos baixar para 1.2, 1.0. E no outro 0,95 quase aqui. E o outro... Não porque o nariz tá pegando até a orelha, mas é 1.8, certamente, na lente aí. Exatamente. E o outro 2 e alguma coisa, 2.3, sei lá, porque você tem
mais gente. Então, é uma decisão que está dentro do departamento de câmera, da direção, de chegar, ok, vamos fazer essa cena, só que eu preciso que a configuração seja, tipo, perto de 1.1, 1.2, 0. Alguma coisa, porque a gente quer só esse cara isolado no frame, sabe? Então, é um detalhe muito sutil, muito delicado, e isso acontece ao longo de todo o filme, sabe? Esse corte. E na sequência dessa... Eu só queria fazer um parêntese Pode que, falar. assim, eu acho que essa decisão traz uma outra coisa também, que é o que me conectou muitas vezes com os personagens, que é a intimidade, né? Essa coisa do tá sozinho, assim, tem cenas de diálogo com bastante silêncio muitas vezes, e, cara, se tem uma coisa que é difícil, assim, principalmente pra mim, pra não perder a piada, mas coisa que é muito difícil fazer, uma situação, um lugar de se estar, é você mais um em silêncio, né? Você ficar com uma pessoa, não, só por não falar, porque não há nada mais constrangedor e íntimo do que o silêncio. Eu acho que era o Mário Quintana que falava que quando existe silêncio. o amor... quando existe o amor, o silêncio não é constrangedor. Ou a amizade, a verdadeira amizade faz o silêncio não ser constrangedor, uma coisa assim. E aí, nessa cena mesmo, se tu segue daí, tipo, se parar, e que eu achei bizarro, muito engraçado, em 20 minutos e 41 segundos e 10 frames, que é um corte pro garoto com o oboé, tipo, o Remy tá com o oboé e tá tocando ali, e soltar daí, quer ver, ó, 20, 41 e 10, tá? Pode ir, $1 e já. Tá tocando, ó, e bota o áudio. Parou o tempo, aí vai entrar os violinos, o naipe todo faz, e o Remy fica, não foi bom, não deu certo. E a tensão, ele vai aumentando, a música vai deixando nervoso, ele vai olhando pro lado, a coisa vai ficando nervosa, corta pra ele na escola. É uma banda na gente, cara, né? É muito engraçado. A gente toma uma banda. Mas isso que eu falei dos contrastes, dos cortes de seca, tipo assim, sai daí. Você é puxado, jogado pra fora, né? Por isso que eu falei da intimidade, a coisa de estar junto. Quando você se conecta com alguma situação, o filme ele te corta pra uma outra coisa. Aqui é agressivo, chega a ser agressivo. Dá vontade de botar um fade-in, assim, um crossfade. Exato. Porque não tem nada, é um corte seco. Óbvio que não tá clipado, mas tá Olha, quase... como a gente tá com a timeline aberta e assim, a quem tá nos ouvindo aqui, a gente algumas vezes, a gente já fez algumas lives abrindo a timeline e tal. Eu vou com você aqui, Heineken, fazer o fade-out agora aqui, só pra gente assistir o fade-out rapidamente, porque é exatamente isso, só pra nos satisfazer. Olha, assista. Isso é uma escolha estética, né? Assim, a ideia é mostrar que na adolescência você não tem nada que é leve, tons de cinza, você tem preto no branco, né? Tipo, como acontece com eles. As crianças perguntam, vocês estão namorando? Vocês são casal? Vocês estão together? Exato, sem papas na língua. Exato, é isso, cara. Qual é? Saca? Tipo, porque adolescente é assim, né? Você não tem uma coisa que supostamente o adulto traz, né? O adulto cria, que é as nuances que a intelectualidade gera na pessoa, de você ver, nem tudo é péssimo e ótimo, né? Você tem nuances de coisas boas e ruins ao mesmo tempo e tal. Obviamente, o filme não tem isso, ele tem só contrastes. E quando o cara escolhe fazer esse corte, principalmente com a parte musical, que a parte musical tem um tempo muito mais lento, a música tava num tom super sombrio, soturno, e de repente corta pra crianças gritando, não sei o quê, de maneira muito agressiva, e o sol com sol, né? Tipo, imagem com imagem, sabe? Eu achei isso curioso. O outro trecho também, que é lá em 33 minutos, 6 segundos e 5 frames, que é na cena do hockey, que você tem um blocking excelente, né? Que você tem os 3 em cena, e aí você repara como o campo de foco, né? O campo focal já tá bem mudado, porque agora o Leo já decidiu que ele quer se separar do amigo, entendeu? Tipo, ele já tá se dissociando fisicamente do amigo. Então agora o amigo tá fisicamente sempre mais afastado, mas quem tá em torno do Leo agora tá começando a ficar em foco, coisa que não aconteceu até o momento do concerto, por exemplo. Então agora você já tem o garoto no foco da sociedade, digamos assim. As pessoas estão focadas junto com ele. Então é uma decisão muito inteligente, também sutil, mas muito inteligente. E aí tem esse lance do corte de novo. Se você soltar aí 33, 06 e 5 frames, $1 e já. Ele tá gritando, ele tá fingindo que não quer ver, olha pro lado, o cara dá uma risadinha.
as crianças gritam, o áudio é super alto, você tem risada no fundo, corta pra eles andando de bicicleta, em silêncio. E o que acontece? É um corte seco também, tipo, não tem uma transição, não tem um momento em que você respira. É aqui a primeira corte seco sem susto, porque os outros são todos inversos disso, tipo, tá indo suave e vem um batida pra cortar. Esse não, esse é um dos primeiros que é o contrário, você tava num barulhento ambiente e de repente corta pra um ambiente silencioso em que tá todo mundo calado só andando, sabe? A sensação de que ele tá quieto no lugar dele, que ele não tá afim, é tão interessante porque se você for no início do frame deles andando de bicicleta, é o Remy que tá em foco, né? Aí assim que o cara faz a pergunta, se tá tudo bem, o foco vai lá pro Leo e o Remy passa ele. Então assim, a gente não enxerga a resposta, sabe? A gente não enxerga a resposta da pergunta, cara. Eu achei isso muito curioso, sabe? Tipo... ele não responde e segue, né? Exatamente. Ele olha e você não vê a resposta. Outra coisa que eu também queria chamar a atenção é esse lance dos cortes mais agressivos e aí é um pouco da simplicidade da edição, no sentido de que as coisas são meio on the nose, assim, sabe? Tipo, muito diretas pra você entender. Você não vai ter dúvidas, eu não tô querendo fazer uma porcentagem de encenação cênica, semiótica, de que cada vez que a luz vermelha aparece significa um elemento. Não tem isso. É super diretão. O filme é ultra saturado. Bem explicado, né? O filme é ultra saturado com cor o tempo todo do início ao fim. Você tem uma representação da cor amarela, talvez simbolize, talvez mais pros Netherlands do que pra gente, porque a gente tem, obviamente, essa discussão referente ao clima muito mais sutil e muito menos importante, digamos assim, na parte estética do cinema, né? Assim, se você assiste cinema nacional brasileiro, como um todo, o meio ambiente, tipo, a temperatura e as estações, digamos assim, elas não são tão marcadas no Brasil. Então você não tem passagens de tempo muito grandiosas dados por estéticas vinculadas à season, entende? Tipo, você não tem muito claro, principalmente no Brasil, Argentina, porque é meio que a mesma cara sempre, né? O Brasil, tipo, o Nordeste é ensolarado e vai ser quente, isso num clichê estético, aí São Paulo vai ser sempre cinza e azul, né? Brasília é aquele clima seco e desértico. Rio de Janeiro amarelão. O Rio de Janeiro é sempre amarelo e ensolarado, né? Tipo, você não tem muito como fugir, mas porque a gente não vive num país ultra temperado, que você tenha variações. Aqui, por exemplo, no Canadá, eu vejo efetivamente a luz muda total, cara. Muda total. Quando muda a estação, ela muda mesmo, tudo. Né? Muda o sombreamento da cidade. Muda o sombreamento dos prédios. Os prédios, tipo, acontece de você andar na rua e você achar que você tá andando em uma outra rua. Porque as árvores são outras, no sentido de que elas estão ou com folhas azuis ou avermelhadas. O exemplo é o outono, por Exatamente. exemplo. O outono você vê nitidamente. Você vê mudanças muito grandes. E não só nisso, mas você vê nitidamente mudanças de comportamento entre as pessoas aqui. Então, você entrar no metrô, pra pegar um metrô cheio, no inverno é uma coisa, no verão é outra, cara. Parece que muda a população. Tô brincando, não. Parece que eles mudam o casting todo do filme, que é a vida. Fala, galera, os extras agora é outro. O filme da vida muda tudo de figurante, muda todo mundo. Cara, porque a galera fica num humor diferente mesmo, de verdade. As pessoas falam de jeito diferente. Você ouve outras línguas quando você está em outra estação, né? Você muda sazonalmente. Porque eu acho o sol ruim. Tipo, eu penso Heineken, né? Eu não gosto de coisa ensolarada, quente. Eu não gosto de calor. Então, eu também não. Então, quando... Caí meu bingo dos friorentos, dos calorentos. Eu não gosto. Então, aí, quando começa a suar, não é com a gente. Quando começa a cena que tem um sol na cara e o povo olha pra trás, eu tendo a falar, nossa, coitado. Eu não fico, ai, que coisa boa, sabe? Só que esse filme claramente trata o sol como uma grande alteração. E tem tudo a ver com o lance das estações, que é a estação, o passar do ano, o lance do sazonal, né? Tipo, você vai plantar rosa, você vai botar o botão de raiz daquela margarida, eu acho, ou um cravo, sei lá como é que é o nome daquela planta. Aí ela vai crescer, ela vai aflorar, aí você vai cortar ela e você vai cavar a terra e depois você vai plantar novamente. Esse ciclo que é a vida, que está muito preso ao season, né? À estação. Eu não tenho essa relação direta, né? Porque eu morei o tempo todo no Brasil que era assim, quente ou muito quente.
Tem duas estações. Nossa, nem fala. Com chuva ou sem chuva, quente ou muito quente. É só isso. Não, e agora tem assim, você sai, São Paulo é muito assim, né? Você sai com calor, mas já com guarda-chuva e vai. E outra também que a gente não pode esquecer, né? Holanda e lá, enfim, é sol, mais 16 graus. Né? Então sol, mas também ajuda. Porque ele todo dia ele acorda lá, bota a camisetinha, bota o suéter, bota outra camisa. Fala, pô, tá que sol, calor é esse que ele tá passando? Exatamente. Bem, isso aí. Aí tem essa coisa do meio on the nose, que acontece muito aqui. E então tem uma cena que eu queria chamar a atenção que também me deu assim, tipo, tá, entendi. É esse o filme que a gente tá assistindo. É esse o corte que ele tentou, de fato, propor pra gente, né? Então, se você colocar aqui em 37 minutos e 14 segundos e 5 frames... que é o irmão, depois deles terem se batido e brigado e efetivamente rompido a relação entre eles, né? Eles começam a se dar porrada, brigam, e aí agora o irmão tá segurando ele, falando, calma, vai dar certo. Maior propaganda da capa lá e... Verdade. e tá ali junto, né? Segurando ele. Aí, de novo, você vê que, mais uma vez, agora que ele tá sem o amigo dele, né? O melhor amigo dele, o Remy. Novamente, mesmo sendo um super close entre eles dois, você tem uma 50 ou 85, 100 milímetros para poder filmar esses dois. O cara do fundo, né, o irmão, tá fora de foco. Mas não completamente blur. Não completamente. Mas ainda tá blur. Ou seja, o cara poderia ter escolhido um f-stop que pudesse encaixar os dois e deixar o resto tudo borrado. Mas a escolha é, não, vamos botar em foco só esse garoto. Porque a distância que eles estão não precisa ser tão gigantesca, né? Agora, mas ele tá isolado, mas não tanto. Tá deixando de ficar isolado. E aí, se você der play aí, vamos lá, um Dolacy e já. Tem uma música, né? E você escuta o Remy ainda chorando, eles estão lá abraçado com o irmão. A música vai subindo, vai entrando essa tonalidade de que é um meio fúnebre mesmo, né? É uma coisa de morte. E aí, obviamente, agora corta diretamente para um insert das flores sendo cortadas, né? Tipo, obviamente, a simbologia de que agora tem que acabar, mas ao mesmo tempo faz parte da vida, né? Não é o destruindo a poesia, acabando com a vida do garoto. Não, você, para replantar, você precisa destruir o que não ficou totalmente aproveitável para a próxima. Para você poder crescer, você crescer novas plantas, você precisa destruir as velhas. É uma parte da vida de quem vive disso, vai precisar fazer isso. Só que a decisão de botar o corte direto, super agressivo, só que aqui, já que a gente já tem quase 1 hora de filme, ou 40 minutos de filme, a música continua embaixo. Então escuta o trecho como a música continua. A música continua lá embaixo. Sacou? E ela vai saindo normal pro corte. E mesmo assim, corta pro novo passo. Pausei. Para ele poder guardar as plantas, para tirar. Só que não é só uma simbologia de passar adiante. Foi uma escolha, de fato, de manter a trilha embaixo na timeline para mostrar que, embora você tenha a morte do relacionamento deles ali, por isso tem uma música fúnebre, ela segue diferente do que aconteceu das outras vezes que você tem cortes. Corte seco, né? Corte seco. Nessa mesma sequência, em que a música continua lá na frente em 38 e 40... 38 e 39, deixa eu ver aqui. Que é o final da cena toda. É o final da cena toda. 38 e 34 e 13, 38 minutos, 34 segundos e 13 frames. Vou soltar, beleza? Aqui? Isso. Um Dolacy e já. Ele levanta a cesta, a música continua finalizando, né? É a mesma música. É bem fúnebre mesmo. O foley é bem simples. E aí tem um corte de grito. Um corte de grito, pausa. Um corte de grito pro Hockey, né? Tipo, um susto. Tipo, ei, lá. E aí entra o Hockey, né? Então, tipo, é muito simples como você teve uma briga, se você olhar em termos da timeline mesmo, né? Você teve uma briga aqui em que tá ele e o irmão. Aí você tem toda uma sequência fúnebre de enterro das flores e destruição das flores e um corte abrupto da realidade em que ele já está no hockey novamente, treinando, voltando e tal, e tentando se ajustar na vida de que ele escolheu estar nessa nova vida, né? Crescer e tal, ou foi escolhido, sei lá eu. Mas você tem
nada sutil, né? Tipo, literalmente um corte seco com o áudio quase cravado, cara. 100% de grito, entrando quase nenhum J-cut, quase nenhum L-cut. Tipo, direto, secão mesmo, assim, sabe? Isso é uma forma... bem na cabeça, né? Na intro do som. Exatamente. Né? Isso é inteligente porque faz... Claro que poderia ser como um rough cut, né, de um filme, da pessoa, tá, beleza, a gente tem tá montado, a gente tem esses tópicos, agora vamos tentar diluir isso pra não ficar muito on the nose, né, pra não ficar muito clichê de cada vez que mudou a vida do cara, muda aqui a partir explicado, né? Não tá marcado, né, vamos deixar... Marcado, exatamente. Só que aqui não, aqui por causa da temática que o filme tem, né, que é uma adolescência passando por essas fases, tudo é muito extremo e muito rápido, eu dei aula pra adolescente muito tempo, então assim, é sempre assim, chega lá e fala, nossa, essa prova é a prova mais difícil que eu já fiz na minha vida, eu vou morrer, eu odeio meus pais, eu odeio o planeta, e dá 10 minutos, nossa, eu amei essa aula, isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu. Tipo, não tem nenhum sutileza entre nada, é tudo 100% uma coisa, né? E a variação é minúscula, tipo, eles xingam você, tipo, caracas, eu odeio o professor, eu odeio essa matéria, nossa, eu queria que explodisse, não tivesse mais, aí dá 25 minutos, ai, que adorei, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque é impressionante. Eu trabalhei para uma produtora num corte de um documentário que eu fiz há muito tempo atrás aqui. E ela era assim, ela falou pra mim... eu mandei o segundo corte, eu mandei pra ela, ela falou, é a pior coisa que eu assisti, ela é de Los Angeles, é a pior coisa que eu assisti na minha vida. Você deveria pensar se você pode ser chamado de editor para as pessoas. Você não deveria vender você mesmo como editor, porque foi a pior coisa que eu assisti. Aí eu, caraca, o que tá ruim? Ela tá fora de não sair. Ela deu uma lista. Aí, cara, eu mudei uma coisa da lista de 10, porque era tudo descabido. Mas aí talvez uma coisa que fazia mais sentido pra ela ali, você pegou, mudou. Eu mudei uma coisa. E era assim, tipo, sem brincadeira. E era assim, meio que a gente tava filmando isso em RAW. Então, assim, foi numa Blackmagic, se eu não me engano. Então, a gente fez a cena da entrevista em ISO 300 e eu, tipo, fiz uma colorização pro ISO 600. Aham. E aí foi só isso, cara. E aí a diferença foi assim, nossa, agora tá genial. Tá genial. Tá maravilhoso. Nossa, eu tô achando que esse trabalho vai ficar a melhor coisa da gente. Tá demais. Tipo, ela passou, cara, foi muito adolescente. Ela passou a pior coisa que eu já vi na vida pra melhor coisa que ela viu. Com só pulo de 400 ISO. Pro melhor trabalho já feito na história. Foi muito engraçado. Então, quando eu tava assistindo esse filme, eu fiquei rindo por dentro e pensando muito nesse lance da adolescência, né? Da não maturidade da coisa, de perceber que dá pra ser diluído, dá pra você poder ter tons de cinza parece uma internet dos anos 2000. Porém, só pra finalizar, porém, eu acho que tem tudo a ver por causa da questão da temática trágica que o filme traz, né? Tipo, porque a vida do garoto é ceivada de uma forma muito grande, o suicídio é um tema muito sério, suicídio na adolescência é uma coisa muito comum, acontece muito mais do que a gente gostaria, infelizmente, muitas pessoas já experienciaram estar no lugar do Leo, por exemplo, né? De estar no lugar, de ter amigos que se mataram exatamente neste período. É uma coisa muito dolorosa, então faz sentido, já que o filme vai ser nesse assunto, que os cortes sejam justamente abruptos, porque não dá tempo de você ter dito o que você teria que ter dito, e você corta, e as coisas não dá mais tempo, já era, acabou, né? Então eu achei isso muito inteligente dele conseguir fazer isso na timeline, sabe? Eu não tinha lido a sinopse, mas ouvi muita gente falando do filme, sabia a temática e tal, mas achei que era o famoso, tipo, um envolvimento ali e tal, um amor, uma afinidade, seja lá o que vai ser, e no final alguém morre. Uhum. E não é no começo. E o filme é sobre o amadurecimento e o lidar com aquele luto e a vida ao mesmo tempo. Então é exatamente o que você falou. Ele fala muitas vezes, o menino, ele deixou alguma coisa? Uhum. Será que ele sofreu? Eu sou culpado. E assim, não é nada disso. Esses são os questionamentos que a gente tem na relação vida-morte, para quem fica e quem vai. Uhum. E, obviamente, nessa fase dele e da relação que eles tinham, né? Bom, a gente poderia ficar aqui
mostrando principalmente esse lance, e se tu for assistir o filme de novo pensando nesse aspecto, esse lance do corte abrupto para dos contrastes, para coisas, isso sem essa sutileza acontece muitas vezes, principalmente depois que ele se mata, né? Você tem o Liu sozinho, e aí você tem agora, quando o Liu percebe que ele tá morto, e eu gostaria de chamar a atenção disso, por isso que eu falei do f-stop muitas vezes, o Liu começa a ficar sozinho no frame de novo. Então, se você for reparar meio dando uns jumps pelo filme, pausando e tal, você vai ver que muitas vezes o Liu tá com o campo de fundo, né? O background tá bastante distorcido a partir dali, ele se isola. Então, tem um cuidado entre mostrar os dois sempre juntos e o campo meio aberto. Quando eles estão separados, o campo de um tá distorcido e o outro tá mais aberto. E depois que ele morre, o outro fica com o campo fechado. Então tem um momento da vida do Liu que ele está integrado com o background. E tem outro momento, que depois que ele perde o amigo mesmo, aí ele tá completamente isolado. Mas se tu for vendo a relação, principalmente do Liu com a mãe do Remy, você vai ver que eles fazem muitos paralelos com esse corte abrupto e cenas, principalmente com o blocking, assim, tipo, a distância da cabeça entre eles é muito próxima em relação aos outros personagens. Então, a altura, né? Que a lente tá, a altura da câmera. Então, assim, é um jeito de contar muito claro, tipo, me deu a impressão de ser um filme bastante indie acadêmico, sabe? Quando eu vejo os meus alunos aqui de câmera com os resultados, fica muito claro que eles estão estudando linguagem quando eles querem fazer um frame, sabe? Tipo, eles pegam um quadro do Rembrandt, por exemplo, e aí eles comparam a textura e a distância do frame, e aí colocam aquilo exatamente como é o quadro do Rembrandt, porque eles querem aquele frame, porque é vinculado. Tentando reproduzir exatamente, algo, uma né? coisa bastante acadêmica, estudada, sabe? Com bastante storyboard, bem realista e detalhado e tal, que eu tive esse feeling com esse filme, assim, ele é bem cuidadoso no aspecto visual, ele é bem cuidadoso nesse aspecto visual, porque talvez seja isso, é um detalhe que a adolescência não ia permitir, só que eu achei isso curioso, sabe? Porque o filme é muito simples, com uma história bastante simplória, né? Porque é só sobre uma relação de vida de uma garota, de um personagem, né? Tipo, a gente acompanha só ele, é uma tragédia na vida dessa figura, que a gente acompanha durante um ano, mais ou menos, e é isso. Tipo, a fase do crescimento de um adolescente nessa realidade, né? Tipo, é a realidade que ele tá lá, que ele trabalha no campo de plantas, de flores com a família, né, assim, e estuda numa escola pública que tem uma cacetada de coisas excelentes, né, assim, e no entanto ainda tem essa dor trágica da perda do amigo, da evolução, né, da cena que é bonita a cena que ele vai pra floresta, segura um pedaço de pau e quer se defender da mãe, né, e a mãe tá lá, cara, não vou bater numa criança, né, cara. Porque a cena ela começa dura ali, porque quando ele meio que assume algo que, ao meu ver, nem é culpa dele, é óbvio que não é sobre culpa, né? E a mãe fala, sai do carro. Porque é uma reação, é quase um impulso dela, né? Porque é óbvio que ela nem saberia como reagir àquela situação. A gente só sabe como a gente reage quando a gente passa pela situação. Tudo que a gente pensa na vida, esses programas planeja, na maioria das vezes a gente reage diferente. Mas aí ela vai em busca dele, porque não é isso, ela não queria tirar ele, não quer culpá-lo, não quer transferir pra ele, ou deixar ele com essa carga. E quando ele vai pra cima dele, ele tá tentando se defender, tadinho, assim, porque ele fala, tá bom, pode vir, mas é um conflito, né? Eu acho que a cabeça ali tá dando cambalhota, né? Porque é um conflito de pensamentos e tal, e ela já vem, obviamente, mais madura, falando, não, eu vou te abraçar, calma, sem precisar falar, né? Mas eu vou te abraçar e calma, tá tudo bem. Tanto que ela toma a decisão depois de ir embora, porque ela precisa mudar de ares. E tem uma coisa que eu achei curiosa, assim, só um detalhe, que foi uma bobagem, assim, mas eu achei super bonito. Todas as vezes que eles vão pra casa, ou ele vai na casa do Remy, o cachorro recebe ele latindo. O cachorro. Recebe ele latindo, sabe? E você escuta o cachorro latindo e vindo e tal. Mas depois, no final do filme, quando ele vai na casa, ou seja, ele tira o gesso, e vai na casa do Remy, o cachorro não tá lá latindo, sabe? Tipo, o cachorro não recebe. Aí eu pensei, poxa, é legal uma ideia de que agora ele faz parte da família, ao ponto do cachorro não late quando chega um supostamente estranho, sabe? Tipo, o cachorro não identifica que tá vindo alguém de fora, né? O cachorro identifica que tá vindo o dono, porque agora ele faz parte da família, quando ele faz as pazes com a mãe, quando ele tira o gesso, quando o coração dele tá consertado, digamos assim, né? Tipo, as coisas estão acontecendo. Na verdade, quando acaba o luto, em parte, ou quando ele supera, né? Quando ele aí supera, o cachorro, porque é sobre superar. O cachorro já faz parte da família, assim. E como o cachorro é um insert, e eu tô chamando a atenção por isso, porque como o cachorro é um insert, você não vê o cachorro latindo, repara, você não vê, você só vê o cachorro mais ou menos, e o cachorro é de fato
fato um sound design, né? Você tem uma criação de som para poder colocar o som do cachorro nos momentos importantes. E escolher não colocar o momento do cachorro aqui, não pensem vocês ouvintes, porque o cachorro não apareceu. Tá, só que o cachorro também não apareceu quando ele latiu das outras vezes. Você que acha que apareceu. Não, mas aqui acho que de fato é porque eles foram embora, né? É porque a família foi embora. Mas nesse sentido de que você não... Não, mas o simbólico dele chegar e não ter cachorro. Exatamente. Porque você não sabe... Porque até você saber que eles foram embora... Você não você tem... tá vendo só a casa de Exatamente. longe. Você não tem eles ali, aí ele olha, o cachorro não latiu e eu fiquei, poxa, que legal. Isso que eu falei, que legal, o cachorro não tá latindo porque ele faz parte da família. É de casa. Mas... Na sequência, você tem duas coisas que eu acho horríveis e tristes e lindas, que é o take dele olhando a casa vazia. Aí, meu Deus, eles foram embora. Por isso o cachorro não latiu. Aí eu retomei o meu pensamento, e aí na sequência ele aparece correndo no campo, meio que feliz, meio que triste, a música horrorosa, e aí tem a cena em que ele corta e olha pra trás. Porque o que acontece, se você for ver o movimento de câmera, é muito parecido com o início que eles correm juntos e que eles ficam se passando, voltando, passando, voltando, passando, voltando e olhando para trás. Verdade. É muito parecido. Então ele corre olhando para trás para ver se o Remy tá correndo junto. Quase como esperando que o Remy estivesse correndo de volta. Quase como um espiritismo do filme, sabe? E aí, tá procurando ele, porque ele tá eternamente procurando. E aí, como ele para e vê que não tem ninguém, e aí só corrigindo, eu acho. Nessa parte, até só tentando meio que não corrigir a Cecília do episódio, até porque, enfim, não é a minha função fazer isso aqui, nem quero fazer isso, nem tenho essa capacidade. Imagina. Mas a Cecília Barroso, né, que foi quem fez o episódio também, junto com o Rafa e a Fabi, falando sobre o lance da quase quebra da quarta parede, que não é uma movimentação da quebra da quarta parede, mas tem esse momento, assim, é muito claro pra mim que não é o objetivo nem aproximado, nem parecidamente vinculado a uma ideia de quebra de parede mesmo, assim. Porque é uma expectativa que nem era esperada até. Se fosse um lance de olhar para a lente, aí eu acho que ia ser uma coisa horrorosa no fim das contas, porque não tem nada a ver, a gente tá completamente fora dessa realidade. A gente não poderia estar com ele, assim, escolher quebrar uma quarta parede no momento em que depois que ele tá sozinho, o personagem olha pra gente, ia ser uma burrice gigantesca da história de fazer, então a gente tá conectado com ele agora. Não, ele tá completamente sozinho de novo. Ele foi visitar a casa e não tinha ninguém lá. Ele foi visitar a casa, não tinha cachorro, não tinha ninguém, ele correu, ele olhou pra trás e não tem ninguém correndo com ele, tá sozinho. Então, não olhar pra quarta, mas ao mesmo tempo, o blocking que eles fizeram foi ele meio que olhando pra fora, meio que olhando pra trás da lente, muito perto, e a virada de cabeça pra gente, supostamente, né? Porque, claro, eu acho que foi muito bom, porque ele vira o corpo e vira, só que ele não passa, cara, é muito cuidadoso, mas se você fizer pausa por pausa, eu tô, fazendo frame a frame aqui, o ator tá com o olho fechado quando ele passa próximo da lente e depois ele abre o olho, então talvez até tenha sido uma direção mesmo, Já abre olhando lá atrás, né? Pra não correr o risco. Exatamente, abre o olho quando você tiver passado nesse ponto aqui, tá? Tem um cara lá atrás segurando uma bandeira vermelha acenando, assim, olha pra aquela bandeira lá. Porque a gente não pode nem ter a suspeita de que ele tá olhando pra lente, sabe? Mas a cabeça e a cara dele tá virada de frente pra gente, de fato. Mas o olhar tá bem pra fora, assim, eu não senti em momento nenhum que ele estivesse olhando pra gente. Mas é interessante o lance de que o filme termina triste, cara, pra mim. Que não é uma coisa que eu esperava. Então, pra mim, foi bem surpreendente de não ter ouvido o cachorro. De repente a casa tá vazia e o garoto corre no campo e olha pra trás quase como quem não superou, então. E terminar olhando pra trás, né, me deu aquela lance daquele prefácio que eu já citei algumas vezes, vou citar outras vezes, do Matadouro 5, em que o cara fala, em que o Kurt Vonnegut cita, né, a mulher de Lot, né, que é uma passagem bíblica, que quando Deus resolveu destruir toda a cidade, e aí falaram pra mulher, a mulher do Lot, né, que era um da linha sucessória do Adão e Eva lá, o Caim e Abel, enfim, a história bíblica pra quem leu. Aí o cara manda embora, né, todo mundo manda ela embora, e aí ela vai embora e fala, você deixa a cidade toda vai ser destruída, todas as pessoas vão ser mortas, e você segue e não olha pra trás, porque senão você vai ser punida, né? Você não olhe pra trás. E aí manda ela embora, só que aí ela fica arrependida na história bíblica, ela para e olha pra trás, aí Deus transforma ela numa estátua de sal, porque ela olhou pra trás, porque ela se arrependeu, né? E o prefácio do Kurt Vonnegut, do Matadouro 5, ele fala, e eu amo ela por isso, né? Porque esse livro foi escrito por uma pessoa que olhou pra trás, né? Por uma estátua de sal. Eu também não consigo pensar
pensar que isso, pra mim, é uma atitude muito humana, ele fala isso no livro, né? Pra mim é uma atitude muito humana você se conduir, se compadecer de pessoas que estão sofrendo quando elas não podem ser esquecidas. Então eu olho pra trás também, e aí eu também sou uma estátua de sal. Então eu pensei muito nisso, tipo, ele pode ter evoluído, ele pode ter consertado o braço dele, ele pode estar bem com a cabeça, ele pode estar ótimo, tá tudo feliz. Mas o filme termina triste porque você tem o tempo do garoto olhando pra trás, mesmo assim não esquecendo, entende? Porque na verdade eu acho que faz parte da vida no fim das contas. E eu acho que, óbvio que vão ter milhares de interpretações, mas uma das que eu tive, pelo menos de ontem pra hoje, assistindo o filme, que o que ele renega é o que o deixa triste. A morte, obviamente, que é o plot, é o ponto de corte para a tristeza. Uhum. Mas talvez essa coisa dele não assumir ou ter vergonha pros outros e pra ele, aí a gente vai discutir de milhões de conflitos que ele possa ter tido, o que tenha feito que ele tenha brigado com o menino, ou criado uma briga para tentar se distanciar. Porque se o menino tivesse morrido, muita coisa ia acontecer dali pra frente e ninguém sabe o que seria. Mas eu acho que ele também olha pra esse passado dele, de falar, puta, cara, eu vou negar isso? Não vou? Olha que triste eu ter negado ou não. Olha aonde levou esse ou o preconceito dos outros ou as minhas dúvidas. Então acho que é muito sobre, na verdade vai significar um monte de coisa, né? Mas eu acho que é por isso, e assim, e é triste mesmo, né? Não o menino ter morrido, óbvio que é, né? Mas não é. Eu acho que ele não tá triste porque ele olha para um passado onde o amigo morreu e o amigo não tá. Eu acho que ele olha para trás e ele fica triste com o que ele passou, como ele passou e por que ele passou aquilo, né? O que assim, e daqui para frente, sacou? E meu Letterboxd, mandei um 4 de 5, Heineken. Mandei um 4 de 5, tá bom. No IMDb, que vai até 10, seria um 7.8, 8. Olha. Uma boa nota. Duca Plateia, tá? Tem o direito. Não o Duca que faz o podcast com Heineken, que não, nota pra filme é uma coisa que não se dá. Mas dá, a gente pode dar. Então dei meu 4 de 5. Muito bom filme, muito bom filme. Eu vou dar o meu azul de 9. Azul de 9? Que nota é essa? Nenhuma. Que eu quero dar. Maravilhoso, nunca tinha ouvido isso. Eu quero dar é azul de 9. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos pra dica? Bora lá. Então, pra dica, cara, eu acabei caindo aqui no próprio filme pra dar dica, cara. Eu fiquei muito encantado, assim, pela sonoridade. Embora a gente não tenha nem passado sobre questões de áudio no filme, que é um filme que eu senti que tem pouca ambiência, né? Assim, quando a gente vai falar assim, grava o menino no campo, não tem som do campo. E eu ouvi de fone, assim, assistindo Mubi e tal, na plataforma, melhor fone que eu tenho e tal, e eu senti falta de muita ambiência, né? De som do lugar, né? Que a gente chama aqui. Então tem dele andando, mas não tem som do vento do lugar, sabe? Então eu achei um pouco curioso, quando chove... Não tem roupa. Não tem roupa, não tem abrir gaveta, é só quando bate, não tem... Então eu senti que... Não que eu achei que faltasse, que o Foley essencial tá ali, mas o que dá suporte pro essencial eu senti falta. Mas eu acho que talvez seja um lance de orçamento mesmo. Tipo, o orçamento do filme deve ser bem baixo. Eu nem critico negativamente, eu acho que o filme ele passa. Eu acho que ele passa bem, porque o áudio também é bem comprimidinho, assim, você não ouve nem respiro dos meninos às vezes. Só quando é provocado, né? Tudo só as palavras que a gente ouve. Mas aí, por isso, eu acho que isso acabou abrindo um espaço harmônico ali pra trilha, cara. Pra trilha. Eu não conhecia esse compositor, que eu vou ousar falar o nome aqui, Valentin Haddad. Eu adorei, ele é compositor, né, trilha original, eu gostei muito das escolhas, né, das dinâmicas que ele faz com o filme, porque é sempre soft, né, a gente poucas vezes tem coisas agressivas, embora o filme conte essa coisa mais agressiva, então ele vai mais pra melancolia, pra tristeza, pra solidão, e eu achei muito equilibrado essas dinâmicas, assim, e achei bonita mesmo, assim. Ele compôs também para um outro filme do diretor, que é o Lucas Don't, não sei se fala assim, mas enfim, se pronuncia. Mas ele também compôs pra ele também. Eu não vi o filme, fiquei até interessado. Se chama O Florescer de uma Garota. Acho que é Girl, não sei como é em inglês, mas O Florescer de uma Garota. Fiquei interessado em ver o filme. Gostei muito da trilha e aí fui ouvir, passei o dia todo. Eu vi também ontem o filme de sábado para domingo, na verdade. A gente estamos gravando numa segunda-feira.
Cara, passei um dia e meio ouvindo a trilha, o soundtrack lá na Apple Music e tal. Adorei, gostei muito, então recomendo buscar o trabalho desse cara aí na sua plataforma preferida. Mas eu também ia citar, não por isso, que a gente é um filme que tem essa coisa da música clássica, né, entre os meninos e tal, né, essa relação deles, e acaba fazendo um baita match ali com a trilha do filme, né, o fato do menino tocar o oboé e tal. E aí eu ia citar que saiu recentemente, cara, o Apple Music Classical, que é um aplicativo da Apple, para quem ouve no Apple Music, no meu caso, acredito que muitos ouvintes ouçam música no Apple Music, e eles também lançaram o Apple Music Classic, e é muito louco, porque não é que o som é melhor, a decisão, pelo que eu tava lendo, assim, superficialmente, porque você já tinha acesso ao acervo clássico no Apple Music normalmente, mas é muito, muito legal que eles... Acho bacana, inclusive, essa preocupação que a Apple tem. Falou assim, cara, a configuração visual para apresentar música clássica é diferente da música pop. Então você tem uma música lá, sei lá, Help, dos Beatles. Então você tem lá, Help, embaixo Beatles. Só se você tem Bach, e aí você tem Beethoven, você vai falar da Quinta Sinfonia, é um nome gigante. Então, você tem que fazer um software diferente para dar leitura. Opus 728. Adágio, número tal, sonata 3 da... Então, assim, é muito legal que eles não só visualmente te ajudam a encontrar e sugerir coisas de um jeito que faz muito mais sentido, assim como você consegue ter acesso a nomes e ficha técnica de um jeito específico para música clássica, que é uma coisa fundamental na humanidade. Goste ou não goste. Ele concorre com aquele Tidal. Não, o Tidal ele foi o primeiro a ser lançado com high quality, assim, hi-fi, high definition, né? Então, assim, a Apple não tinha, o Spotify não tinha, era aqueles MP3 bosta. Muitas vezes as pessoas não percebem por conta do fone e tal, mas é a pior qualidade de áudio que você pode ouvir no Spotify e no Apple Music do passado. E o Tidal foi uma das primeiras plataformas a vir com a qualidade de áudio bem legal. E antes tinha low, medium, high. Não, aquele high não era high. Aquele high era o mais pesado dos comprimidos. Agora a gente ouve quase na qualidade original que foi gravada. Quem quiser continuar esse assunto em paralelo, vou adorar, mas a gente vai no Instagram, em outro lugar, pode me chamar lá. Enfim, mas não é esse o ponto. Mas a questão da Apple não foi só pela sonoridade, porque a qualidade já tinha no outro aplicativo, né? Recentemente eles já tinham lançado. Era muito por conta de assim, olha, quem gosta de música clássica vai encontrar melhores sugestões, vai encontrar o seu artista preferido, vai encontrar relacionados e vai ler nomes, ter acesso. Eu recomendo, mesmo quem não use, assim, dá pra instalar e ver de graça, assim, você vai ver que a plataforma é outra. Você encontra o conteúdo no outro também, no Apple Music normal, mas o legal é que ele é pra quem curte música clássica. Então, categorização, a forma que é apresentado, o tamanho da fonte mudou pra poder caber mais coisas. Então, é uma dica interessante. E eu tenho usado muito, inclusive. Não tem pra desktop, é só, até onde eu sei, é só pra telefone, só pro iPhone. Talvez lancem pra Android também, assim como o Music já existe. Então fica a dica aí, Apple Music Classical e a trilha original do Close. E a sua, Heineken, musical também? Musical também, engraçado, porque eu ia botar uma música erudita mesmo, talvez, justamente por causa do filme, mas no fim das contas eu acabei, deixa eu botar uma coisa que eu tenho escutado muito, porque eu tenho feito muitas aulas de cor e tenho trabalhado muito com a colorização. Fiquei muito tempo colorindo, né, o documentário que eu cortei. Passei muito tempo colorindo e aí eu acabei falando, cara, essa aqui vai ser a minha playlist no Spotify de colorização. Então toda vez que eu preciso fazer uma colorização, eu ponho essa playlist, que na verdade não é uma playlist, é um álbum. Então isso que eu ia perguntar, porque eu já ia pedir o link agora da playlist. É uma playlist porque é só aquele álbum, eu fico tocando aquilo como se fosse uma playlist, mas é um álbum inteiro que chama Live Over Europe, ao vivo pela Europa, em português talvez, de 2007, do Genesis, da banda Genesis, rock progressivo. E eu adoro a sonoridade. Esse é o primeiro disco que eu me dei conta que o baterista, que era o Phil Collins, na verdade, era o vocalista. Isso lá atrás, quando eu tava começando a ouvir Genesis, e eu já conhecia o Phil Collins, provavelmente muita gente já conhece, sabe quem é. Mas não sabia que ele era o batera. Aí tipo assim, peraí, esse cara, nossa senhora. E aí tem muitas músicas interessantes nesse álbum, que são bem ambientes, eles passam por um aspecto um pouco pop também. Algumas das músicas dos Genesis foram bastante pela música pop, mas Genesis é bastante conhecido por músicas progressivas muito eruditas,
né? No sentido muito estudado, os caras sentam a mão e ficam ali pensando no tempo, como que vai deixar a música sincopada, toda errada pra ficar cada vez mais estranha e tal. Eu sou muito fã do rock progressivo, é uma das minhas manifestações artísticas que eu mais curto e conheço bastante, leio muito, procuro pra caramba. Eu sou super fã, assim, da banda Genesis. É a minha referência, é a referência que eu uso pra fazer a master desses episódios. Maravilhoso. Não, eu já tô até assim, tô com o telefone na mão aqui adicionando nesse momento. Porque eu conheço Genesis também, eu ouço desde moleque, mas de fato não lembro desse disco. Mas farei isso amanhã no edit de amanhã. Vou botar pra rolar. Ela é ótima, só que não usa pra cortar. Porque senão eu ia cortar amanhã, porque não vale? Não, porque se eu corto... Vou começar a cortar no tempo, começar a ficar maluco querendo cortar junto. Vai cortar tudo no lugar errado. Então eu uso só pra colorir, porque se eu for cortar nessa... Porque ela tem umas músicas bastante maluca, bastante sincopada. Tem umas coisas interessantes nesse disco, que é, às vezes, o Phil Collins vai pra bateria, então você tem 2 bateristas, mais o percussão, então ele é bastante gigante, parecia aqueles Cortel do Fogo Encantado, né, do Brasil, que tem uma sonoridade de percussão gigantesca, parece que tem 30 pessoas tocando percussão. Então, nesse disco tem coisas que o cara às vezes toca bateria dobrada e tal. E o Phil Collins talvez seja o baterista mais maluco, né, cara? As baterias do Phil Collins eram um negócio inacreditável, assim. Depois que o Peter Gabriel sai da cabeça da banda, o Genesis se reconfigura botando o Phil Collins como vocalista, né? Porque ele era o baterista. Então ele vira o vocalista, então ele segue cantando e... Esse aqui? É esse mesmo, esse aqui, exatamente. A galera que tá ouvindo aí, a gente tá com câmera, então eu boto aqui na cara do Heineken só pra checar. É esse, né? É esse mesmo, exatamente, é esse daí. E aí o Phil Collins, ele, nos primeiros discos de troca pra virar o vocalista do Genesis, ele quase faz um timbre vocal muito próximo do Peter Gabriel, pra ficar meio sonoramente como se fosse o Peter Gabriel novamente, pra fazer os fãs não ficarem tão, não gosto mais porque mudou e tal. Mas assim, de fato, o Peter Gabriel pra mim é o melhor vocalista do Genesis como um todo, porque não só ele é muito teatral, bem diferente, e a fase que o Peter Gabriel é vocalista do Genesis, pra mim, é a melhor música que eles fazem, né? Embora eles façam música pop depois, que eu gosto bastante, mas a fase que o Peter Gabriel é o vocalista é a melhor fase. Eu gosto desse disco porque ele toca músicas dessa fase, embora seja o Phil Collins no vocal. E aí dá um pouco de agonia de ver o quão bom é o Phil Collins maravilha, como vocalista, porque ele podia ser o vocalista o tempo todo, além dele ainda ser o baterista. Então eu acho um pouco latifúndio. É um pouco latifúndio, sabe? Tipo, é um pouco demais pra uma pessoa, talentos demais pra uma pessoa poder Na verdade, é o famoso ficou ruim pro cara que saiu. Não que tenha ficado, né? Porque Exatamente. O Peter Gabriel é maravilhoso, mas pra não perder a piada, é tipo, Peter Gabriel, você foi? Beleza, tudo bem. Porque realmente Phil Collins assume, cara. A minha escola é quase essa. Eu desde muito moleque ouço Phil Collins e meu irmão tentava me empurrar o Genesis, mas a psicodelia pra mim tava ainda do Sgt. Peppers, um experimental bem mais pop e tal. Isso eu molequinho, né? 6, 8 anos de idade. E depois eu comecei a ouvir Genesis, mas aí eu já ouvi com ele falando, tu vai ouvir aqui a banda, e pegou essa parte mais pra frente também. Sim. Falando, aqui é o Phil Collins, que é o cara que você gosta. Então assim, cara, e aí depois, músico, comecei a tocar, me formar e tal, e falei, vou atrás das coisas mais casca grossa. Não sou profundo conhecedor do Genesis, por isso até botei o disco aqui, porque independente de qualquer coisa, também ser dica sua, tem peso 2, então vou pegar amanhã, vou botar pra rolar, porque com certeza deve ser um descasso. Vale a pena fazer. Pra mim, virou a minha playlist de colorir, então na hora que eu vou colorir, eu mudo a cor da minha sala, deixo tudo escuro. Maravilhoso. Mexo nos equipamentos do play no canto, deixo tocando ali, mas fica assim. E aí também é um pouco do time do trabalho. Fico, beleza, terminou o disco uma vez, melhor parar. Então eu vou botar pra cobrar mais caro. Quando a gente começa a falar assim, acho que eu já ouvi 3 vezes essa música, tem isso, né? Exatamente, todo mundo tem isso. Então é bom porque eu fico nesse esquema. Então é o Live Over Europa, né? Cara, vale muito a pena, eu sou muito fã e enfim, fica a minha dica. Belíssimo. Dica musical, fomos bem musical hoje. Muito bom. Isso, gurizada. Muito obrigado, como sempre, vocês terem nos acompanhado até esse momento. Valeu aí por todos os
feedbacks que a gente tem recebido e contato, tem muitos, né, muitos não, mas são alguns ouvintes que têm enviado mesmo mensagem para tentar dar o feedback. Eu sempre peço feedback técnico, porque eu finalizo esses áudios pensando no conforto de vocês, como vocês sentem isso, como é que não foi, o que aconteceu e tal. Então, assim que vocês puderem, sempre que vocês puderem também, entre em contato falando, olha, tô escutando na caixa tal, achei meio baixo, ou não gostei desse barulho. Então, enfim, às vezes passa uma coisa batida. Na semana passada passou uns barulhões. Na verdade, na semana do Everything Everywhere All at Once, passou uns barulhões do meu microfone, uns negócios bem, uns negócios bizarros. Aqui em casa, às vezes também, pô, né? Às vezes passa aqui, tô com uma obra do metrô ao lado, então me perdoa em nome da prefeitura, caso você escute uma britadeira ou qualquer coisa acontecendo, mas a gente faz o máximo para isso não chegar até você, para que não atrapalhe a sua experiência aí. Para não te distrair, exatamente. Então, mas eu sempre quero saber o feedback, como é que tá os volumes, principalmente dos volumes, que eu tenho ficado cada vez mais neurótico com esse lance de tá ficando muito baixo, tá ficando muito alto, o que vocês estão achando? Porque eu quero que vocês entrem em contato pelo contato@segundocorte.com, o e-mail, se alguém usa e-mail, se não, a gente tá nas redes sociais, @segundocorte, ou o Duca Mendes, você pode achar, é Popstar, você procura no Google, você acha ele pra caramba, bota aí, é tipo Popstar, ou eu que sou bem tímido nas redes sociais, mas tem algumas coisas lá, tem Instagram e o Twitter. O Instagram eu uso, então é @Heineken mesmo. Você pode procurar lá, se quiser. Os feedbacks que eu tenho recebido geralmente são mensagens privadas ali no Instagram. A pessoa me manda, oi, eu sou ouvinte, tô ouvindo e queria dizer isso. Eu recebi também um amigo falando, pô, eu escuto no Spotify com AirPods. Então, assim, é uma referência, né? Olha, bom saber. Então eu não se assusta, porque eu tiro print da conversa pra fazer um share, né, tipo, pra compartilhar com o Duca, né? Tipo, igual o Duca, olha só quem mandou, olha o Rafa e tal. Enfim, pra gente ficar também tendo esse feedback de vocês, vale a pena. Porque a gente, como eu sempre falo, a gente faz isso aqui porque a gente quer, obviamente, mas a gente quer que você queira, que a gente queira mais. Então é isso. Falou!